Tá começando o programa Independência, a voz da recuperação. Aqui você encontra informações sobre alcoolismo, dependência química, codependência, dependências emocionais e outros assuntos correlatos. Com vocês, Marco Melo. Marco Melo sou eu, sejam todos muito bem-vindos e sejam todas muito bem-vindas, companheirinhos e companheirinhas, a mais um programa Independência, que começa na semana do dia 1º de fevereiro de 2026 depois de Cristo. Maravilha, maravilha, já estamos no ar e você já está no programa Independência de hoje, cujo tema é muito recorrente quando falamos de 12 passos. Por que todos têm medo do quarto passo? Por que tanto medo do quarto passo? Vamos desvendar este mistério. Legal, legal. Se vocês ouvirem passarinhos e papagaios no fundo, não se assustem. Eu saí do estúdio hoje e estou outdoor, exatamente, estou gravando o programa Independência hoje aqui do meu quintal e tem muitos passarinhos por aqui. Beleza, beleza. Vamos ouvir um som e já já a gente volta com o tema de hoje. Irmão, pega a visão da recuperação. Álcool não, droga não. Uso compulsivo é adicção. Entenda, é doença incurável, progressiva e fatal. Mas você não precisa morrer, tem saída. 12 passos é o que nos sustenta. Irmão, pega a visão da recuperação. Levanta a mão na terceira tradição. Se renda às evidências, assuma as consequências. Faça uma reparação com seu pai, sua mãe, seu irmão. Isso é recuperação. Irmão, pega a visão da recuperação. Substância alteradora nunca deu certo não. Cuidado com clínica, cadeia e caixão. Entre logo em recuperação. E que bacana, beleza, voltamos com o programa Independência. Você ouviu o repão? Pega a visão, nego velho. Pega a visão logo, não vamos mais ficar nos enganando e vamos entrar em recuperação. Porque se você tem a mesma doença que eu, velho, não tem chance, não tem jeito. O único caminho, exceto clínica, cadeia e caixão, claro. Exceto esse, é entrar em recuperação, velho. Não dá pra fugir disso. E olha, isso não é ruim, tá? A real é essa. Entrar em recuperação é a melhor coisa que a gente pode fazer na vida. E, no entanto, eu me identifico com isso. Fiquei resistindo a ter que mudar, né? A mudança, por mais que seja depois, né? A gente comprove que, era a melhor coisa que a gente podia ter feito. Mas fica resistindo, fica teimando. Pelo amor de Deus, Marco Melo. Que mania de teimar com o que é bom, né, velho? Então é isso, assim, porque, velho, eu acho que aquele apego às drogas é o apego ao prazer imediato, né? Eu não quero abrir mão da minha bebidinha, eu não quero abrir mão do meu beckzinho, eu não quero abrir mão da minha cheiradinha. Para, né, velho, para. Puta negócio de adolescente, velho. Isso aí eu acho que é falta de maturidade. Eu tô falando de mim, viu, velho? Eu acho que eu demorei tanto pra chegar
por causa da minha imaturidade, da minha inteligência emocional muito infantilizada. Porque isso aí é coisa de moleque, vamos falar certo, tem que ficar entorpecendo. Eu vejo até umas pessoas defendendo o ato da gente, eu preciso de algum entorpecimento porque o mundo é muito louco, o mundo é muito cruel. E isso daí é um sinal de sanidade, velho, para. Isso aí é tudo desculpinha de apego a esse entorpecimento. Eu não vejo dessa forma, eu não vejo o entorpecer-se como uma fuga desse mundo maluco. Eu acho o contrário. Eu acho que a melhor fuga, entre aspas, desse mundo maluco é ser eu mesmo, exatamente. É eu estar de cara limpa pra eu enxergar a vida, enxergar a mim mesmo, saber onde eu tô, da onde eu vim, pra onde eu vou, o que eu faço com o que eu sei, velho. Pá, vai. Olha, os Hemingway da vida aí que me perdoem, tá? Eu não concordo com isso não. Eu acho que o entorpecimento é fuga. Sempre. Não é pra você. Agora, eu concordo com uma coisa assim. Se você tiver muito certinho, muita sanidade também, velho, para, né? Agora, muita sanidade, graças a Deus, a gente que tem essa doença da adicção, do alcoolismo, da neurose, a gente nunca vai ter, desculpa aí, nessa encarnação não, na próxima, tá? Nessa aqui não, cara, nessa aqui a gente veio sorteado de nascença, a gente veio com um carimbo na testa, então, velho, não tem como a gente ter sanidade demais. Mas eu concordo que, se o cara tem sanidade demais, o caretão, né? Eu tô falando agora o careta chato, né? Do fim de semana passado eu falei do careta gente boa que somos nós. Agora aquele careta babaca, se ele tiver muito caretão, loucure-se, tá? Mas loucurar-se não significa usar entorpecentes. Significa sair da casinha, sair do quadrado, filho. Pensar fora da caixa, pensar fora da bolha. Isso é loucurar-se. Não significa que precisa usar substâncias. Eu vejo a coisa assim, não sei se vocês concordam, mas aqui estamos numa democracia da recuperação, onde cada um pensa como quiser, faz do jeito que quiser. O programa ele é inteiro voluntário. Eu faço se eu quero, eu entro em recuperação se eu quero, e se eu quiser continuar usando droga, boa. A real é a seguinte, velho: para quem tem a doença, usou droga, perdeu. Sinto muito, é simples assim. Maravilha, mas eu tô enrolando e não entrei no tema do programa Independência de hoje. Por que tanto medo do quarto passo, galera? Vamos lá. Eu já falei em outros programas Independência que o olho do furacão é justamente o que a gente descobre no quarto passo. Quanto a isso, e talvez seja por isso que as pessoas temem, né? Porque o olho do furacão tem um programa que chama assim, tem outros programas que eu falei sobre isso, que, velho, são os defeitos de caráter, mano. Cara, o seu problema não é droga. Já falei 1000 vezes aqui, seu problema são defeitos de caráter. Não sei se são você já trouxe isso para essa encarnação, para essa vida, para essa única vida, se você acredita em uma só, ou se você não acredita em nada disso. Eu não sei se você nasceu com isso ou não. E não importa, né, esses defeitos, se eles foram desenvolvidos ou não. Como eu falei, o porquê não tem tanta importância quanto o como. Então a questão é, temos defeitos de caráter e são esses vagabundos que estragam nossa vida. Pô, Marcão, mas foi na verdade a cocaína, a química que me lascou. Ô, Dick Tyson, você ainda acha isso, velho? Nessa altura do campeonato, você acha realmente que o seu problema é a química, velho? A química foi só o sintoma da sua loucura, nego. O ápice da loucura, como diz o Julinho, é o uso de droga. É o ápice da loucura nossa. Agora, é sintoma,
É sintoma. Seu problema é... Olha, posso provar pra você que seu problema é outro, Dick Tyson? Fica limpo. É que o problema do Dick Tyson é que ele não fica limpo mais de 6 meses, velho. Ele tem prazo de validade. Ele pega a ficha azul e acha que tá bom. Toma chá de Japtobon e vai usar um bagulhinho. E ele acha que o problema dele é só a química. Você viu o que ele falou, né? E aí ele pode, né? Já que ele é novão, já que ele é da galera. Pô, fumar um beck no fim da tarde ou tomar uma breja fim de semana não tem problema. E é assim que a Dick Tyson se lasca. Dá 6 meses, passa o prazo de validade, toma chá de Jatobon, aí vai tomar uma breja, vai fumar um beck e aí pouquíssimo tempo depois tá cheirando de novo, velho. Ó, mano, vamos parar com esse ciclo de Dick Tyson, mano. É lamentável. Vamos falar real? É lamentável. Porque a partir do momento que você... Isso aí é falta de primeiro passo. Não fez primeiro passo todo dia. Dá nisso, sabe? Porque eu tenho que ter o conhecimento próprio de uma doença que eu tenho. O primeiro passo é isso. Eu sei que eu sou impotente perante a minha doença, perante a adicção, alcoolismo, neurose, seja lá o que for. Velho, a partir do momento que eu constatei que eu sou impotente e que, aí que vem a mais importante parte do primeiro passo, perdi o controle da minha vida. É essa consciência da ingovernabilidade que lasca o Dick Tyson e lasca muitos de nós. Porque é pegar o controle de volta, né? Se eu falar que eu posso fumar um beck sendo adicto, velho, eu acabei de me condenar a voltar a usar a química que te deixou todo lascado. Tudo bem, eu concordo que existem drogas que parecem ser mais perigosas. Mas depois que eu desenvolvi a doença, filho, qualquer droga é perigosa pra mim, mano. Que parte adicto não pode com nenhuma substância, velho. Eu sei, e aí que tá a inconformidade de muitos de nós que querem voltar no passado aonde determinada substância ainda funcionava. E não vai mais funcionar, nego, velho. Desculpa aí, velho. Não dá, não tem cura o bagulho, velho. Então é essa inconformidade que a gente tem que parar, entendeu? Mano, se conforma, aceita logo e vambora pra frente, velho. E como eu estava falando em relação ao tema de hoje, o seu problema é defeito de caráter. O meu problema é defeito de caráter, velho. E é no quarto passo que a gente vai identificar através do profundo e destemido inventário moral de mim mesmo. É por isso que muita gente teme o quarto passo, porque pensa que agora que entrou em recuperação, vamos varrer para baixo do tapete os defeitos. E, velho, não dá para fazer assim. O programa não é assim que ele foi formulado, não é desse jeito. Ele tem que seguir os passos, velho. O programa são os passos, ok? Ok. E aí eu tenho um manual para fazer os passos. Se eu tiver em NA, por exemplo, tem outras irmandades que também tem manuais ou, sei lá, livros ou guias para trabalhar passos. Então eu vou do primeiro até o 12º num ciclo constante, numa espiral positiva. Vai ouvir o programa Espiral, é sensacional isso aí. Só que chega no quarto passo, eu vou ter que olhar para mim. E é esse o grande temor do quarto passo. O cara não quer se enxergar, a mira não quer se enxergar, velho. A real é essa, com medo de quê? Pô, agora que eu entrei em recuperação, que tudo tá dando certo na minha vida, pra que eu preciso cutucar meu passado, Marcão? Pelo amor de Deus, tá dando certo, tá tudo bem agora. Velho, eu sei que essa sensação é bem comum, mano. Eu tenho essa sensação. Pra que ficar cutucando? Pra que ficar fazendo passo, velho? Eu já tô limpo só por hoje. Eu vou continuar indo nas reuniões. E do mesmo jeito que tá dando certo até agora, vai continuar dando certo. E, velho, eu vou te falar a real. Vai dar certo mesmo. Se você continuar nessa toada aí, você não vai mais usar droga.
se você tiver em contato sempre com a literatura, se você tiver em contato sempre com o seu padrinho e frequência à reunião, muito provavelmente você não vai mais usar droga, velho. Só por hoje até o fim. Então, Marcão, mas pra que então fazer o quarto passo, companheiro? A Dick Tyson, você não fez nem o primeiro. Então, hoje, no seu caso, vai... pega as 69 perguntas do primeiro passo no Guia para Trabalhar os Passos de Narcóticos Anônimos e vai responder. Cara, a primeira pergunta do primeiro passo desse guia, ela já dá pra escrever um livro. O que a doença da adicção representa pra mim, velho? Vai escrever seu livro primeiro, Adictais. A hora que você terminar e passar com seu padrinho, chegando no quarto passo, você ouve esse programa. Porque, você tem mania de botar o carro na frente dos bois, né, Adictais? Pelo amor de Deus. Agora eu tô falando com os caras que já fizeram o primeiro, o segundo e o terceiro passo. No guia, bonitinho, passando com o padrinho. Isso, vamos ser realistas, tá, velho? Eu sei que vocês têm pressa, e eu também tenho, turbina na cabeça, velho. Vai ouvir o programa Turbina na Cabeça e a lente do aumento no peito, somos nós, velho. Eu também tenho essa pressa, mas vamos ser realistas, bro. A vida como ela volta, ou seja, um monte de compromisso, é filho, é pai, é mãe, é cachorro, é papagaio, é emprego, é carro, é boleto pra pagar. Mano, essa é a vida como ela é. Ela vai voltar e vai voltar com tudo. Cara, eu sei que não pode deixar o programa em segundo plano. E ele tem que ser a prioridade 00 da minha vida, senão eu volto a usar. Isso também é ponto pacífico. Mas, velho, a gente tem que aprender a lidar com a vida, com todos os atributos da vida, colocando sempre a recuperação em primeiro lugar, mas o trabalho de passos, para ser realista, se você conseguir fazer um passo por ano... Pô, Marcão, é pouco, velho. Cara, tem gente que faz num ritmo melhor. Geralmente quando tá chegando faz em mais paulada, tem menos compromisso. Mas depois que a vida já tá cobrando muito, e muito trabalho, muito tudo, velho, um passo por ano, combina com seu padrinho, já tá muito, é bom, velho. Eu gosto de gente que seja objetiva e realista. Eu vejo dessa forma, porque, velho, eu vejo muito afilhado meu falando que vai fazer 2, 3 passos por ano, um passo por mês, e tá há 5 anos trabalhando comigo e não fez nenhum, velho. A real é essa, mano. Então para de querer se cobrar muito, porque se tiver tarefa maior do que a gente é capaz de fazer, a gente acaba, varrendo tudo pra baixo do tapete e não faz nada. Então, se você fizer uma metodologia, um plano de fazer um passo por ano, que você responda, velho, não sei, no seu ritmo, mas, velho, vamos ser realistas. Aí, vamos lá, eu falei do cara, né, que ele já fez bonito o primeiro, o segundo, o terceiro com o padrinho dele. Demorou 3 anos aí, ó. Demorou 3 anos, o cara começou a responder, ele fez 90, tava com pressa, né? Pô, padrinho, eu preciso escrever passo, eu quero ver esse negócio de escrever passo. Padrinho, tá liberado, velho, você tá com 90 dias, 90 reuniões bem feitinho, tô sentindo uma pegada boa em você, pô, pode escrever passo, mano, pode começar o primeiro passo. O cara vai e tal, enfim. Você vê que o cara já tá 3 anos e pouco limpo. Porque ele foi realista, ele escreveu um passo por ano, o primeiro foi um pouco mais rápido, o segundo já demorou mais, o terceiro, assim vai, nego. Aí, beleza, no terceiro ano de recuperação, ele está, digamos assim, autorizado a escrever o minucioso e destemido inventário moral de si mesmo. Beleza, qual que é o medo daí? Por quê? Porque o cara tá limpo há um tempo e ele tem medo que, se ele descobrir ou relembrar os absurdos que ele foi capaz de fazer sob o efeito de álcool e droga no passado, ele possa liberar um monstro que ele não quer liberar. E, velho, todos nós temos medo disso. Só que todos nós também, que já passamos pelo quarto passo 1 ou 2 vezes, descobrimos que não é desse jeito.
Não é exatamente assim. Ah, Marcão, mas então não tem o monstro? Cara, o bichão não volta pro lixão? Vai ouvir o programa que eu escrevi, falei do bichão, velho. O bichão volta pro lixão. Existe um monstro? Sim. Vai ouvir a jaula também. A jaula tem um monstro, a gente tem sim. Esse monstro chama doença. Só que quanto menos eu conheço a doença, mais perigosa ela fica. Quanto menos eu sei rotular meus defeitos de caráter, mais patentes eles vão se manifestar. A real é essa. Cara, é um programa de autoanálise, autoavaliação, autoconhecimento. É importante que a gente lembre que é um programa para dentro. Ele só funciona da epiderme para dentro. Exatamente. Eu não modifico nada que não estiver dentro da minha pele, fiotes. Não dá para modificar nada que não... Então, até a oração da serenidade fala sobre isso. Qual que é a coragem para eu modificar as coisas que eu posso modificar? É sobre isso. Sou eu mesmo. Mas eu só mudo o quê? O que eu conheço. Então, daí a importância do trabalho do minucioso e destemido inventário moral, também conhecido como quarto passo. Muita gente teme que vai encontrar coisas que não gostaria mais de ver. E não é por aí, galera. A maioria das pessoas que faz fica muito satisfeito e a recuperação dá um puff, up. Sabe o que é dar um up fudido na recuperação? É isso, velho. É escrever o quarto passo. Maravilha, beleza. Vamos ouvir mais um som. Já já a gente volta com o segundo bloco do programa Independência de hoje. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Permeia cada célula, tronco, folha, galho ou veia. Incendeia com fogo de dentro que arde, mas não queima. Pois a areia da ampulheta do tempo me trouxe de volta a sua teia. Permeia cada célula, tronco, folha, galho ou veia. Incendeia com fogo de dentro que arde, mas não queima. Pois a areia da ampulheta do tempo me trouxe de volta a sua teia. É
permeia cada célula, tronco, folha, galho ou veia. Incendeia com fogo de dentro que arde, mas não queima. Pois a areia da ampulheta do tempo me trouxe de volta a sua teia. Maravilha, voltamos com o programa Independência. Galera, a gente falou bastante aí do temor do quarto passo em relação ao monstro que a gente acha que vai acordar. É como se a gente tivesse um monstro adormecido dentro de nós e que só de eu cutucar o monstrão ele vai acordar. Cara, e não é bem assim que na prática acaba acontecendo. Pelo contrário, não tem uma frase básica do programa que fala: as coisas morrem à luz da exposição? As coisas negativas, obviamente, morrem à luz da exposição. Se eu botar os meus defeitos na gaveta do meu coração, eu não vou conhecê-los, eu não vou rotulá-los, eu não vou nomeá-los. Aliás, um grande problema de nós adictos, principalmente na primeira reta, né, do programa, quando a gente começa com esse trabalho de contato conosco mesmo, digamos assim, o primeiro ano de recuperação, primeira escrita de passos, é tudo muito novo, é tudo muito difícil, até de certa forma, apesar de ser prazeroso. Eu falei já isso, né, cara? É que nem estar apaixonado. Quer saber se você está em recuperação? Cara, é a mesma coisa que estar apaixonado. Eu vivo falando isso. E é real. Você sabe. Nós sabemos quando a gente está em recuperação. Se você está em dúvida, é porque você não está trabalhando o suficiente. Você sabe, companheirinho e companheirinha, que você pode dar muito mais em prol da sua recuperação. Então, se você não está sentindo isso que eu estou falando, cara, pede ajuda. Vai no grupo, partilha sobre isso, pede ajuda para veteraninhos e veteraninhas que já trabalharam esses passos, principalmente se a nossa questão é o quarto passo. Vamos falar com quem tem quarto passo escrito. Vai conversar com a galera, velho. É assim que funciona o programa. O programa funciona no pedido de ajuda. Aliás, vai ouvir o programa Passo Zero. É sobre isso. A recuperação começa a partir do pedido de ajuda. Só que o pedido de ajuda não é só quando eu cheguei lá, que eu tava lascado, morando na rua, morando na Cracolândia, fazendo fogueirinha de papel com os cobertorzinhos nas costas. E eu sei que não é todo mundo que se identifica com essa imagem, tá? Eu gosto de ser extremado para que vocês entendam aonde pode se parar com a doença da adicção, sabe? Não é porque eu parei nesse nível aí que todo mundo foi. Pelo contrário, somos diversificados, velho. Tem tudo quanto é tipo de fundo de poço. Então, velho, adapta seu fundo de poço pro que eu tô falando e tá aí de boa, sabe?
Agora, velho, se eu não tenho noção de quem eu sou, não tem como eu me recuperar. O cara que precisa se recuperar, ele precisa ser conhecido. E é isso que o quarto passo trata. Ele trata de mim mesmo. De eu pra mim mesmo, Marcão. Exatamente, sabe? Então, o temor do quarto passo, primeiro, é aquilo que eu falei no bloco passado. É eu achar que eu tenho um monstro e tal. E agora, vamos no buraco? Porque o buraco sempre é mais embaixo, né? Então, o primeiro temor é que vai aparecer um monstro. Mas, ó, posso falar qual que é a real, mano? Qual que é o verdadeiro temor? O temor é preguiça de mudar. É, velho, porque você pediu ajuda, você conversou com o padrinho, você conversou com outros companheiros que já fizeram o quarto passo e todos falaram o seguinte: cara, ou muda ou morre. É, vai ouvir o programa Ou Muda ou Morre, velho. É uma questão de sobrevivência primeiro. Nossa doença é incurável, progressiva e fatal. Ou seja, se eu voltar ao uso, eu morro. Isso pode demorar, é o que eu falo, o cara pode morrer em 1 semana ou em 10 anos. Mas que vai morrer de adicção se voltar a usar, vai. Eu não pago pra ver. Não sei, no meu caso, eu acho que não vai dar 10 anos, não. Tá mais pra 1 semana no meu caso. Mas, velho, eu não quero saber também, velho. Eu não quero saber porque eu não vou usar. Eu não vou usar, velho. Eu não vou me submeter a essa possibilidade. A real é essa. Aí, beleza. Qual que é o medo? O medo é dessa mudança. Ah, mas é que a minha zona de conforto é uma delicinha. Velho, onde que tá? Isso aqui delicinha, velho. Você acha que ficar aí nessa, procrastinação, preguiça, inércia, brother. Eu acho que o grande problema nosso, mano, é a porra da inércia. Nego não quer sair da roda de Sansara onde ele tá, velho. Sabe? É, mano, e mesmo que a vida esteja boa, hein, velho. Eu não tô falando que sua vida não é boa, não, fiote. Pelo contrário, mano, você tá limpo, velho. Ó, qualquer um que seja limpo só por hoje, no programa de 12 passos, já tá num vidão, mano. Já tá num vidão e já tá agradecido, já entendeu que o segredo do programa é gratidão. E tá, tá lindo na foto. Acontece que quando a gente fala que, eu não quero só isso, eu quero mais, é sobre isso, velho. É sobre esse quero mais. Eu quero tudo que eu puder deste programa. E esse programa, ele exige de mim o máximo que eu possa dar. Se eu quiser, isso que é mais legal. É voluntário, você não é obrigado a escrever passo, velho. Eu conheço, aliás, eu acho que a maioria dos companheiros e companheirinhas que eu conheço não escrevem passos, velho. Agora, aqueles que trabalham os passos, eu vejo um diferencial nesses companheiros, velho. Eu vejo eles a cada ano que eu... Porque tem muita gente que a gente encontra uma vez por ano, companheiros de outra cidade, sabe? Aí você vai em eventos de irmandade, aí você, pô, companheiro, caramba, quanto tempo, companheiro. Porra, sabe quando isso acontece? Esses caras que trabalham a passo, a cada ano que eu fico sem ver, e quando eu vou ver num evento em algum lugar, eu falo, caraca, mano, esse cara, evoluiu pra cacete da última vez que eu vi ele. E os que não trabalham passos, não é uma unanimidade o que eu tô falando, tá, velho? Mas a maioria do que eu observo, aqueles que não trabalham passos é o mesmo cara, com a mesma vida. E eu não tô falando de crescimento financeiro, apesar de que também isso pode ser um termômetro do cara tá em evolução. E não é nem só financeiro, sabe? Mas é principalmente qualidade de vida. Não importa que o cara melhorou de emprego, mesmo porque, velho, eu não sei se dá pra você medir a recuperação de uma pessoa com os resultados financeiros e profissionais dele. Não porque o programa é espiritual. Eu tô falando do espiritual do cara.
Eu conheço um cara, velho, que trabalhava passo. A cada ano que eu trombava ele num determinado evento lá de irmandade, velho, o cara tava, outro cara, espiritualmente falando, sabe? E ele, você falava, nossa, velho, eu quase que eu tô vendo uma luz em volta de você, companheiro. É aquele cara que você quer ficar perto, que você quer dar um abraço nele pra ver se ele transmite um pouco daquela energia espiritual, sabe? Velho, por quê? Porque esse cara não teve temor. Quer dizer, ele deve ter tido temor ao quarto passo, mas ele foi apesar do medo, sabe? E eu acho que é mais ou menos essa a conclusão que a gente pode chegar com o tema de hoje, sabe? Qual que é o temor? Porra, eu tenho medo do monstro, eu tenho medo de mudança, eu tenho preguiça, eu sou procrastinador, Marcão, pelo amor de Deus, eu não quero cutucar, o time que tá ganhando não se mexe, entendeu? Você pode inventar 1000 desculpas, cara, 1000 desculpas. Mas a real é, se você for nessa toada, se buscar, se procurar, você vai melhorar, brother. Por que eu falo isso? Porque 100% das pessoas que trabalham honestamente o quarto passo melhoram, velho. E aí eles evoluem pro quinto passo. Claro, né? O quarto passo e o quinto passo, eles estão sempre muito associados, obviamente. Porque se eu parar no quarto passo e não fizer o quinto, eu na verdade eu nem vejo essa possibilidade, sabe? Porque se você estiver trabalhando o quarto passo, você já está sendo instruído por um padrinho. Se você estiver trabalhando o quarto passo, instruído por um padrinho, é automático. Assim que você terminar o quarto passo, você querer botar isso aí para fora. E outra, a questão do quarto/quinto passo é justamente essa minha loucura, porque eu sou louco, né? Você sabe, né? Você já deve ter percebido. E que eu não consigo me enxergar, porque a doença da adicção é a doença do auto-engano, velho. A real é essa, uma das características principais da doença é auto-engano. Auto-engano significa o que? Eu não me enxergo. Eu posso até escrever o quarto passo e achar que eu tô me vendo, mas eu só vou me ver de verdade a hora que eu convidar um Deus amantíssimo ou amoroso e uma outra pessoa, para eu fazer essa segunda admissão de mim mesmo. Primeiro eu admiti minha impotência lá, né? Agora eu faço uma outra admissão. Agora eu admito para outro ser humano a natureza exata de quem eu sou, quais são as minhas falhas. E agora eu acho importante a gente lembrar uma coisa, essencial do quarto passo. Não é chicote, não é autoflagelo, não é martirização. Quarto passo é consciência de si. Então, a partir do momento que eu tenho a consciência total de quem eu sou, eu tenho todas as ferramentas para mudança. Principalmente porque, a partir do quinto passo, eu tenho um cara sensacional que vai me ajudar em todo esse processo chamado meu padrinho, velho. Pô, é sensacional o trabalho de quarto e quinto passo. Então, eu temer o quarto passo é eu temer evoluir. A real é essa, velho. Se você não quer evoluir, então continua no medinho. Agora, se você quiser evoluir, e olha, todos nós temos medo, velho, mas vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Esse é o segredo. Porque eu já vou falando, não dá pra ir pro quarto passo sem medo. Todo mundo que eu conheço cagou. Não tem como, velho. Dá medo, mano. A questão é, o cara que vai evoluir é aquele que vai com medo mesmo. Mano, esquece se vai ter medo, se vai ter monstro, se vai ter o diabo, velho. Não tô nem aí. Eu vou mesmo assim, porque, velho, continuar na mesma toada não tá sendo tão prazeroso quanto eu vejo os caras que fizeram o quarto passo me falam. Pô, o cara tá evoluindo, velho. E eu vou ficar aqui pra trás. E não tô falando de competição não, hein, velho. Não é competição, não é corrida dos ratos, cara. Não é.
É o contrário, é eu sair da roda dos ratos. Sabe aquela rodinha que fica o hamster lá? Não sai do lugar? É isso. Usar o programa sem trabalhar os passos e sem passar pelo quarto passo é você continuar dentro daquela rodinha dos ratos e não querer mudança, não querer sair daquilo. E isso não é legal. O quarto passo é justamente o divisor de águas entre as pessoas que vão continuar iguais daquelas pessoas que vão buscar mudança. A diferença entre as pessoas que entenderam a oração da serenidade daquelas que estão apenas proferindo palavras vãs sem entender o seu conteúdo. Porque a oração da serenidade fala justamente desse divisor de águas. Eu saber o que eu preciso mudar e ir atrás da mudança. E o que eu posso mudar, como é só eu mesmo, isso é tão óbvio, né, velho? Eu só posso mudar a mim mesmo e eu só posso mudar o que eu conheço. E é isso o segredo do quarto passo. É o autoconhecimento, é a autoanálise. Eu preciso saber quem eu sou para eu poder mudar. E por que as pessoas cagam nessa parte? Porque elas estão temendo sair do lugar. E aí, eu concordo. Quem me ouve até pensa que eu sou o Zé da mudança, né, velho? Eu sou nada, eu gosto de sombra e água fresca, velho. Eu gosto de gostosinho, mas, mano, gostosinho não faz evoluir. A real é essa. Tem que doer, tem que sangrar, tem que suar. Eu vivo falando isso no programa Independência. E o quarto passo tem muito disso. Agora, vamos lembrar que quando eu conheço a mim mesmo com excelência, a fundo, significa que eu também conheço as minhas virtudes. E eu acho que esse é o grande segredo do quarto passo. Porque ao conhecer quais são as minhas características positivas, quais são as minhas virtudes, quais são os meus pontos maravilhosos, porque todos temos, velho. Todos temos sombra, mas também temos luz. E não existe sombra sem luz. Aliás, a sombra é justamente a projeção da luz em algum objeto. Então eu preciso conhecer a minha sombra, mas eu tenho que saber a minha luz. Porque eu vou, a partir do quarto passo, quando o meu padrinho me ajudar a separar o joio do trigo e rotular cada um dos meus defeitos de caráter, e ele ainda vai me ajudar a descobrir quais são as ferramentas de mudança. E aí vai do sexto passo em diante. Vou começar a prontificar, fazer o oposto, e aquilo que eu já falo em tantos programas de independência. Mas hoje o foco é quarto passo, ou seja, eu conhecer virtudes e defeitos. Porque apesar da gente bater muito na tecla do defeito, velho, eu acho as virtudes tão ou mais importante do que conhecer os meus defeitos. Porque as virtudes é o que eu vou me basear como caráter meu. A parada não é defeitos de caráter. Então, mano, eu tô falando da estrutura do meu caráter, sabe? Então, as distorções de caráter eu vou modificar. Só que eu tenho que saber qual é o meu caráter. Quais são os meus valores. O que eu aprendi na vida, sabe? O que me ensinaram, o que eu trago de bagagem, não sei de onde, quando eu vim para esse mundo, e o que a minha família primordial me trouxe, meu pai, minha mãe, minha avó, os meus educadores, professores, amigos e tudo mais, velho. Todo esse conjunto de crenças que compõem o meu caráter, ele precisa ser conhecido. E é no quarto passo que eu faço tudo isso. Cara, eu convido o companheirinho e a companheirinha a falar com o padrinho e falar: padrinho, eu quero escrever o quarto passo. Provavelmente ele vai falar: então começa no primeiro, né, companheiro, que você nem começou. Então vamos chegar até o quarto passo, vamos fazer os 3 passos de base para fazer uma base sólida e começar um quarto passo de verdade. Essa é a proposta do programa Independência de hoje. Maravilha, maravilha. Vamos ouvir mais um som e já já a gente vem com o último bloco do programa de hoje. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação.
investidor estrangeiro, internacionalmente faceiro, mente rápida, dedo ligeiro, em libra, dólar ou euro. Preciso te contar o que não se lê na Veja, no Times ou no Info Money. Vou elucidar a você o que é o Risco Brasil. Risco Brasil é morar em um barraco, um córrego esgoto, depósito dejeta a céu aberto, por causa de governos escrotos. Risco Brasil é periferia, é um mar de casas despedadas, violência sem saneamento básico, vivência da bênção com o trágico. Risco Brasil! Risco Brasil! Risco Brasil! Risco Brasil! Risco Brasil! Risco Brasil! Risco Brasil é multidão de loias, cracolândias de politicagem, capitalistas, megalópolis elitistas. Risco Brasil é cultura escravocrata, misógino e machista, é perseguição imediatista da fortuna e da fama imperialista. Risco Brasil são contradições entre os maiores lucros bancários e as maiores misérias, fome e moradores de rua. Risco Brasil é falsa democracia, eleitorado enganado com fake news, dando a impressão que o povo escolhe alguma coisa, mas no fundo é apenas gado. Gado, 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 conduzido pro abate. Sabe, companheiro, quando a gente olha pro passado da ativa, as loucuras, as insanidades, sabe aquele arrependimento, aquela dor no peito? É foda, mano, mas é a minha história. Hoje é diferente, Irmandade, porque eu conheci vocês. Hoje é só por hoje. É sempre assim, a dicção ativa, medo de tudo, medo de todos. Medo do trafica, medo da vida, a dicção ativa. Zero à esquerda, furto, corre, treta. Bujão de gás, bolsa da mãe, cofrinho da filha, dinheiro do aluguel, tudo pra mais uma. A vida se resume a mais 10 reais. A vida de louco, atrasalado. É sempre assim, a dicção ativa. É só, corre e mais corre. Mais um gole, mais uma dose, mais uma tentativa, a dicção ativa. É sempre assim. Medo de tudo, medo de todos. Perspectiva zero. Sentimento zero. Empatia zero. Euforia é o tédio. É só paranoia. Comprada dose a dose, trago a trago, teco a teco, biqueiro e boteco. É sempre assim, a dicção ativa. Medo de tudo, medo de todos. Perspectiva zero. É sempre assim, a dicção ativa é foda, mano. Mas hoje não tem mais essa, velho. Hoje não tem mais corre. Hoje não tem mais pesadelo. Hoje não tem aquele troço engolfado na garganta.
aquela amargura, aquele tédio. É sempre assim. A adicção ativa não tem jeito. Só tem uma maneira, que é uma nova maneira de viver. Vamos, companheiro, vamos, companheirinha, vamos sair dessa vida, porque a adicção ativa não tem futuro. Corre com nós, cola com nós, no caminho eu te explico. Chique, bacana, beleza? Voltamos com o programa Independência. Hoje falamos do temor ao quarto passo, beleza? Nos outros 2 blocos a gente falou bastante sobre o monstro, falamos das origens, falamos do que a gente tem que descobrir no quarto passo, defeitos, virtudes e tal, né? E como já estamos quase com o nosso tempo esgotado, eu vim mais aqui no 3º bloco para dar aquele fecho e me despedir de vocês, né? Então, qual que é o fecho do temor ao quarto passo? E eu já falei no bloco passado, mas eu vou repetir agora. Vai com medo mesmo. Porque, mano, não tem como não ter medo. Porque, velho, não sei quanto a vocês, mas eu usei droga pesado, velho. Eu usei com força. E nego que usou droga com força, velho, com certeza desenvolveu, ou sei lá, né, velho, os absurdos, vamos falar real? Os absurdos que eu fiz pra continuar usando, eles não estão no gibi, velho. Isso dói. Isso dá medo. Olha, mais do que dá medo, isso dói, velho. Porque, olha, sinceramente, cara, eu já fiz 3 vezes o quarto passo, velho, e eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha toda vez que eu lembro, velho. Porque as coisas que eu fiz, muitas das coisas que eu fiz foram vergonhosas, cara. Vergonhosas. Só que, velho, foi a partir da constatação da vergonha que eu também constatei que eu não sou aquilo que eu fiz. Que eu sou muito melhor, eu sou muito mais do que aquilo. Aquilo eu fiz movido pela doença, porque eu não tinha as ferramentas que eu tenho hoje. Hoje eu tenho um programa por trás de mim, velho, e eu não preciso fazer mais aquelas paradas. Então, velho, temer o quarto passo, eu tô mais perto de voltar a fazer as mesmas besteiras que eu fazia, brother. E eu não quero mais fazer. Não sei quanto a você, companheiro. Companheira, eu não sei quanto a você, mas eu não quero voltar a fazer as mesmas besteiras. E sabe o que é o pior? É fazer as besteiras limpo. Porque eu sou esse cara que tem muita capacidade de estragar com a vida sem droga. Então, o autoconhecimento provido pelo quarto passo vai fazer com que eu me enxergue o suficiente para parar de fazer cagada na vida, mesmo limpo. Mesmo falando que eu tô em recuperação. Não tem oba-oba, velho. Acabou o oba-oba. Agora é jogar real consigo mesmo. Cara, sabe o que é jogar real consigo mesmo? É uma das coisas mais difíceis que tem, velho. A honestidade consigo próprio. E como o programa é baseado no tripé honestidade, mente aberta e boa vontade, esses 3 aspectos são muito importantes pro quarto passo. Mano, se eu não for honesto de verdade, tem a ver com o destemido inventário. É ser honesto comigo mesmo. Não ficar com ladainha, com papinho furado, velho. É ir no cerne da parada. Cara, e mente aberta é outra coisa que eu preciso muito ter. E boa vontade é justamente esse negócio que eu falei, de ficar aí anos querendo fazer e não fazer nem o primeiro passo. Aí, boa vontade tem a ver com a escrita de qualquer passo, né, velho? Com começar as coisas. Velho, eu conheço muitos adictos que eles têm problema em começar. A hora que começa, deslancha. Eu sou um desses caras, velho. Então, vamos sair dessa inércia, dessa mesmice e vamos proceder
realmente coisas que podem melhorar a nossa vida, limpos e em recuperação? Então vamos fazer, e vamos fazer esse quarto passo, mesmo que dê medo. Maravilha, maravilha, amo muito vocês, companheirinhos e companheirinhas. Espero que vocês tenham gostado do programa Independência de hoje e voltamos na semana que vem com mais um programa. Legal, legal, beijo no coração, beijo na alma e até domingo que vem. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. O homem apressado vai pro trabalho, um dia frio, chuvoso sem lume, muito comum nessa época do ano, onde o inverno chega ao seu cume. Pela garoa fina, pululando guarda-chuva, sarjetas podres e águas turvas. Maiores que a calçada se espicaçam, sapatos brilhantes ultrapassam. Nas calçadas úmidas do centro, o homem sem pressa agradece por ter atravessado mais uma noite de gelo. Vê o homem apressado na massa, dá risada e abençoa sua cachaça. O homem apressado fuma seu primeiro cigarro e passa pelo homem sem pressa. Observa com uma mescla de desprezo, nojo e medo. O homem apressado dá aquele último trago, atirando a bituca num canto seco da calçada. Os olhos do homem sem pressa acompanham a trajetória acesa, pensando: quanto tempo faz que não fuma um cigarro? Quanto tempo faz que não senta à mesa? De pronto apanha a bituca, sente seu gosto amargo. Alguma coisa não está certa. O homem apressado há de dar um tempinho para o homem sem pressa. Alguma coisa não está certa, pois como não tem onde dormir, o que comer e o que vestir, vive como pode, entrega-se à sorte, sobrevivendo das sobras do homem apressado. O homem sem pressa, assim, apressa sua morte. 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 Ei, você que está em recuperação, acompanhe essa canção. Onde está a recuperação? Composição Rodrigo Dias, Sete Lagoas e Marco Melo. Recuperação. Voltar à vida normal. Ato ou efeito de recuperar-se. Não adianta incinerar todas as drogas do mundo. Nem quebrar todas as garrafas, nem os bares fechar. Não adianta prender todos os traficantes. Não adianta proibir nem legalizar. Pois a recuperação só vem de nós mesmos. Não está no remédio, não. Não está nas mãos dos médicos e nem religião. Não está na razão.
pois a recuperação só vem de nós mesmos. Não está no remédio, não está nas mãos dos médicos e nem religião. Não está na razão. A recuperação está no universo interior. A recuperação está no espírito. A recuperação está no universo interior. A recuperação está dentro do coração. Pois a recuperação só vem de nós mesmos. Não está no remédio, não está nas mãos dos médicos e nem religião. Não está na razão, pois a recuperação só vem de nós mesmos. Não está no remédio, não está nas mãos dos médicos e nem religião. Não está na razão. Obrigado vocês aí do grupo pelo convite. Vamos tentar aí trazer alguma coisa aí no sentido do que o programa nos oferece. Estou limpo aí há alguns anos e eu acho que a primeira coisa que deveríamos nos atentar, né, dentro do que o programa tem a oferecer, é o quanto consultivo nós somos ou não. Senão vamos ficar aqui a repetir o que de primeiro momento nós escutamos aí quando chegamos e não nos damos a devida atenção de que esse programa ele não é para o indivíduo parar de usar droga, é para o indivíduo aprender a fazer o que tiver que ser feito para não voltar a usar, porque o indivíduo não pode estar a fazer o uso aqui dentro, né? Então, a nossa literatura é muito clara na página 3, logo no início do Guia para Trabalhar no Espaço, quando já define lá, né, que o que nos faz adicto é a doença da adicção, não são as drogas nem o nosso comportamento. E por um longo período, aí por mais de década, eu fiquei preso aí na ideia de que eu era adicto porque eu uso álcool e drogas. E não me atento que a questão da adicção ela vai muito mais além. Hoje, numa escala reconhecida aí de 8 tipos, como sexo, jogo, compras, busca de emoções, fuga, comida, uma série de outras manifestações. E se eu ficar pautado dentro da ideia de álcool e droga, eu fico aqui dentro sem fazer um processo consultivo e fico a prejudicar os demais aqui dentro, porque eu fico sem trazer o que realmente eu preciso tratar da minha pessoa aqui dentro. E eu tenho que me atentar que eu já não faço uso de substância psicoativa por mais de 2 décadas e meia. São 28 anos que eu me encontro dentro do programa, entendendo agora, após um longo período que eu fiquei aqui dentro, que esse programa ele não é para parar, ele é para a pessoa não voltar a usar. E para não voltar a usar, ele vai ter que fazer o que na literatura determina, vai ter que dar determinado espaço. Porque a literatura é muito claro quando se refere à questão da doença, que a pessoa portadora desta doença, ela não é a que as drogas assim a construiu e nem tampouco a pessoa qual o comportamento definiu que ela fosse adicta. Mas sim, ela vem com a doença da adicção e por ser portadora da doença da adicção, ela tem uma grande tendência de buscar uma saída fácil e rápida para os problemas que está a cometer ela, sejam estes de ordem profissional, social, financeira, amoroso, não importa a dinâmica que está a cometer a pessoa, né? A mesma vai buscar uma saída fácil e rápida de ação que a faz receber de uma proporção, de uma tamanha forma tão prazerosa que ela assim vai se entregar. Por isso que nós temos aí grandes situações dentro da própria Irmandade, que a pessoa vem
para nossa Irmandade, ela para de usar droga aí por um período curto, rápido aí, vamos pôr aí 1 ano, 2, 3 aninhos aí, e ela logo arruma um namorado, já engravida do indivíduo, o indivíduo arruma um emprego, já vai comprar casa própria, aí o indivíduo também já arruma logo uma escola para estudar, era um semi-analfabeto, aí já se forma em alguma coisa, e aí com isso ele vai acreditando que fama, prestígio e poder é recuperação, porque está externo a ele, e ele não se atenta que a doença tem que ser tratada da pele para dentro, da pele para fora é farelo, encheção de saco, não resolve nada da pele para fora. Porque fama, prestígio e poder, como a própria literatura determina, não é tratamento, não é recuperação. Mas para alguns, eles até acreditam que agora são vistos pela família que mora, onde ele se aloja lá, naquele espaço que ele tem, que é um puxadinho, tem um puxadinho dentro de casa, e dentro desse puxadinho que ele tem, ele se encontrou. É uma pena, né, cara, que ele se encontrou no puxadinho e não entendeu que a recuperação é da pele para dentro. Pele para fora vai acabar tudo, né? O carro vai gastar o pneu, a escola vai encher o saco, o namoro não vai ser mais o suficiente, nada vai preencher, porque é um eterno insatisfeito. E a literatura também define, dentro da ideia de que temos e somos muito ansiosos pela ideia do prestígio, fama, poder, do ganhar, mas aonde nos satisfazemos mesmo é no fracasso. E quando a coisa não dá certo, a satisfação é plena, a ponto de retratar aos demais: eu sabia que ia dar errado, e como eu sabia que ia dar errado, ai, como é bom ter essa justificativa, né? Por isso que define que o cara não é adicto porque usa o álcool e droga. É o problema interno que ele traz com ele, que ele precisa entender o que é. E aí a segunda pergunta do tópico, a doença da adicção do guia, eu acho que ela é sensacional para essa parte que eu estou a trazer, desse tema que me foi escolhido aí pelo grupo aí que está fazendo aniversário. Quando fala nessa pergunta, no tópico a doença da adicção, se a minha doença tem estado ativa atualmente, de qual maneira, né? Para mim é muito claro, quando eu não sou satisfeito dentro das minhas vontades, a minha doença, ela se manifesta de tamanho, gênero e grau, e eu já ataco algo que me traga prazer. Se eu estou voltado para a comida, coitada da geladeira. Se eu estou voltado para o sexo, coitada da companheira. E assim vai sendo sucessivamente por causa da contratransferência que eu faço, que é um desejo imaturo de ser feliz. E esse desejo imaturo de ser feliz se deu quando eu chego ao programa e escuto aquela fala que hoje eu entendo que não tem a ver essa fala dentro do programa, né? Essa fala é trazida aí por algumas pessoas que infelizmente não fazem um processo consultivo, não buscam consultar quem se é, da onde se veio, até onde se chegou e para onde que se vai. Então, quando eu recebo a fala, agora você não está usando droga nem álcool, você pode fazer o que você quiser, ferrou, né? Ferrou, porque a falta de consultar quem eu sou, da onde eu vim, até onde eu cheguei, e para onde eu vou, e com o que eu levo, para onde eu vou, com o que o programa me oferece, me impediu muito de evoluir no programa, né? Porque não me deixou entender as vertentes da doença, compulsão e obsessão, não me deixou entender que dentro das duas vertentes de compulsão e obsessão se aloja e se encontra sexo, jogo, trabalho, exercício, comida, fuga, busca de emoções. E aí quando eu vou e me deparo com isso, eu chapo. Por que eu chapo? Porque eu entendo que existe a primeira pergunta que define o que a doença da adicção representa para você. Me representa esse desequilíbrio que eu tenho, que eu acabo precisando desse segundo tópico, que dentro da fala aí dos companheiros que elaboraram o tema, para que eu viesse a discorrer o tema, fala de medicação. E eu queria fazer um engajamento dentro da ideia do Marcos Mion. Marcos Mion é um cara sensacional dentro da proposta do engajamento da questão medicação, porque foi através da mídia aonde ele traz a ideia que ele anula o que vinha se crescendo à luz da escuridão e que agora morre na luz da exposição, que são as síndromes, que por vezes não é feito isso dentro do programa.
Por quem? Por nós, adictos, pessoas que chegam ao programa trazendo outros tipos de transtornos e que não são decorrentes do uso de álcool e droga, mas sim são transtornos que o uso de álcool e droga potencializou esses transtornos, decorreu na vida dessas pessoas uma situação de abuso, os mesmos se tornaram membros perturbadores dentro do programa. Não é visto esse processo, porque não existe uma ideia consultiva, né? Existe uma réplica, um xerox de uma fala daquele que tem aí algum tempo dentro do programa e ficou indo e voltando, e já tem 10, 15 anos que vai e volta no programa. Agora ele tem aí 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos limpo, mas conhece o programa há mais de 15, 20 e não conseguiu permanecer dentro da proposta por esses 10, 15 anos. Mas agora ele se encontra aí com o seu primeiro ano, vamos pôr assim, que é um tempo hábil de se entender, sem fazer o uso da substância, e o mesmo define que o indivíduo que tem um transtorno maior, que precisa tratar, precisa de ajuda alopática, precisa de ajuda medicamentosa, precisa entender ao que se refere o problema dele, que não é de agora, esse problema ele já traz dentro de uma trajetória da sua existência, e aí ele chegou ao programa com uma fala, que eu cheguei aqui porque eu queria parar de cocaína, eu queria parar de droga, eu queria parar de crack, eu queria parar de qualquer outra coisa que está me atormentando. E, na verdade, o que atormenta ele é o transtorno que ele traz, o que atormenta ele é a doença que ele é portador, o que atormenta ele é um déficit que ele tem, e que a falta do indivíduo consultivo, um indivíduo que vai buscar saber ao que se refere à doença da adicção, o impede de ser tratado. E ele passa a ser excluído da possibilidade de procurar uma ajuda. Que Narcóticos Anônimos não vai fazer essa ajuda para ele, óbvio. Quem vai fazer essa ajuda para ele é o cartão Visa, Mastercard. Quem precisa ir num profissional da saúde. Narcóticos Anônimos é para tratar da doença da adicção, gente. Não tem nada a ver com essa outra parte, né? Mas eu só tenho 28 anos e 9 meses dentro desse negócio. Eu me torno um cara que depois de 2 décadas dentro dessa coisa, aprendo a ler, aprendo a me atentar, a consultar, aprendo a entender que um bom piloto de avião, um comandante, ele não voa sozinho. Ele tem uma equipe de copiloto e também mais uma outra pessoa na equipe que vai fazer toda a parte de rota, vai fazer toda a parte gráfica da coisa. E para ele ser um bom piloto, ele vai ter que ter horas de voo. Então ele vai ter que trazer dentro do seu checklist todas as horas de voo dele. E todas as horas dentro do checklist é entender o que o programa tem a oferecer e sair daquilo que compromete ele, que é aquela ideia que primeiro ele trouxe, que foi assim que me prejudicou muito dentro desse programa, a ideia de que eu era adicto porque eu usava álcool e droga. E com isso eu não me deixei me ver dentro dos déficits que eu trago, aonde a doença que eu sou portador necessita de uma outra ajuda, e essa ajuda não iria vir por Narcóticos Anônimos. Ela iria vir através de pessoas que estudam, que entendem, que conseguem compreender que está me faltando falta sal, que toda a questão de ordem medicamentosa é um tipo de sal, é um tipo de complemento que vai fazer um trabalho de ordem neurológica. E aí o Marcos Mion é muito feliz porque ele traz para a luz da exposição seu filho, e ele traz para a exposição outras crianças e outros jovens que são portadores de outros problemas, e ele, com isso, ele anula o que vinha crescendo na luz da escuridão, que era a vergonha de ter um filho com problema, que era a vergonha de deixar-se ser visto. E aí eu vejo, dentro do que eu entendo desses 28 anos, que eu tô cheio de amigo aí que tem outros tipos de transtorno, e os mesmos são excluídos da plataforma, são excluídos do grupo, são excluídos de relacionamento, são colocados numa condição de berlinda, e o que falta aos mesmos é tratamento, e não é em NA que vai tratar. NA vai fazer com que ele entenda que ele precisa de um problema maior para a sua vida, e esse problema maior para a sua vida vai ser ele aceitar que tem algo que não é o programa que vai solucionar a ele. Mas para isso precisa ler, né, gente? Precisa se atentar. E aí na página 3 daquele folheto que fala sobre tempos de doença, lá define que nós, da Irmandade, não temos nenhuma opinião sobre questões alheias, inclusive questões de saúde.
que o que nos preocupa muito dentro da ideia da recuperação da doença da adicção é que, embora se torne muito complicado quando sofremos de uma doença ou qualquer outro tipo de algo maior, nós não podemos nos afastar do programa. Então olha que interessante, o comandante, se ele não faz um checklist, o checklist, vamos falar que é a literatura, vamos falar que é utilizar o apadrinhamento, vamos falar que um avião, todas as peças do mesmo, nós não temos peças de reposição. Nenhum parafuso de um avião, ele é feito em escala de repetição. Cada parafuso é único. Cada membro do programa é único. Cada perfil de personalidade, cada situação de inclusão é única. E enquanto eu não me atento a isso, eu tenho problemas maiores dentro dessa irmandade. E esses problemas maiores que eu acabo tendo dentro dessa irmandade não me deixam entender que o uso de medicamento dentro do processo de recuperação, muitas das vezes, é muito funcional para aqueles que têm transtornos maiores, que têm os seus déficits, que têm as suas síndromes, que acaba não sendo visto e acaba não sendo tratado. E aí o cara vem para Narcóticos Anônimos porque ele já tem uma síndrome de inferioridade, de opressão, ele já sofre de problemas maiores. E aí o que compunha a ele não entender esses problemas maiores foi retirado dele, que é a substância psicoativa. E aí ele não entende o que está a se passar na vida dele, ele chega dentro desse programa onde ele escuta o cara falar assim, aqui pode tudo, companheiro, só não pode usar. Ele vai fumar pendrive, vai achar que pode beber cerveja sem álcool, e vai achar que a vida dele é tomar um tubo de 2 litros de energético e tá tudo certo. E ele não entendeu que ele tá pior do que quando ele chegou. Que agora não tem cocaína, nem crack, nem maconha, nem pinga, mas tem a doença manifestada, e a doença não é a substância psicoativa alteradora de humor. A doença é tudo que antecede ao uso da substância. E tudo que antecede ao uso da substância, ele nunca deu a devida atenção. Poxa, eu escutei umas coisas aqui hoje, escutei uns negócios aí dos palestrantes, de gente com mais de 2 décadas limpa, sabe? O rapaz que falou antes de mim não tem todo esse tempo, mas a menina que falou foi bem legal também, e eu sei que eu vou escutar outras coisas muito importantes também, mas o que eu acho que é muito importante entender é que eu preciso fazer um checklist. Eu preciso entender que aquele avião do Chapecoense, quando cai, ele cai por falha humana. Que aquela aviação da Air France, quando cai no meio do oceano e mata lá 200 pessoas, cai por falha humana. Porque o indivíduo está no meio do oceano, ele acredita então que ele está com uma questão de que o piton do avião tá falhando e ele não dá devida atenção, e ele burla o processo do checklist que ele tinha que fazer para fazer uma avaliação toda na dinâmica. Situação essa que Marcos Mion nunca fez. Marcos Mion, quando ele retrata a ideia do problema do menino dele, ele conta dentro de uma ideia, de um checklist, toda a caminhada que ele fez para o menino dele se encontrar, como se encontra hoje, e a importância e o valor que ele dá para todo esse trabalho que está sendo feito, porque é de suma importância. E eu tenho propriedade para falar disso, porque eu tenho um Asperger aqui dentro de casa, que nunca foi para aula de inglês, nem de francês, nem de espanhol, e o cara fala 3 idiomas perfeitos, o cara tem hiperfoco em futebol, o cara tem hiperfoco em música, o cara é uma sumidade com 12 anos de idade. 12 anos de idade. Enquanto eu tenho um monte de companheiros aqui dentro da Irmandade que mal e porcamente escreve e lê. Porque foi assim que Sérgio me fez ir ler. Sérgio, quando vivo, quando me apadrinhou, hoje que é o meu padrinho é Ivanildo, e antes de eu vir falar com vocês, eu sempre procuro meu padrinho para qualquer coisa que eu venha a fazer, e meu padrinho falou, não deixe de lembrar a eles que a falta de leitura não dá a eles condição de sabedoria, porque sabedoria só se tem quem busca conhecimento. Lembre que o nosso padrinho fazia isso com nós, porque Sérgio era padrinho do Ivanildo. E quando o Sérgio vem a falecer, eu não posso ficar solto, eu preciso fazer um checklist da história
E aí eu procuro Ivanildo, que continua na mesma trajetória que Sérgio vinha comigo. Então, antes de eu estar aqui, já aí, desde o dia do momento que eu fui chamado pela menina aí para vir aqui falar, eu já procurei meu padrinho, começamos a falar a respeito do que retratar sobre a doença, o que retratar sobre a medicação, o que retratar sobre a nossa literatura, por que tem que se ler o livro inteiro do texto básico para se entender na última página, que lá retrata a ideia de que a única coisa que esse programa oferece é a libertação da doença, só. E que eu preciso me atentar-me que doença que é essa, como que ela funciona, de que maneira que ela age e como é que ela está a fazer para me impedir de entender os problemas que eu trago e que se eu não me atentar aos problemas que eu trago, eu não me recupero. Eu paro de fumar crack, cheirar pó e beber pinga, mas eu não me recupero e faço a contra-transferência que eu desejo imaturo e vou buscar na história do puxadinho, da escola, de comprar um carro, uma moto, um barco, uma lancha, vou buscar nessas saídas fáceis e rápidas, que na verdade, eu vou contar pra você, eu busco na lata de açaí, eu busco no pote de leite condensado. É só eu ser contrariado dentro de alguma situação que eu esteja a pleitear e eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu já vou na geladeira e dou um confere para saber se lá tem algo que me apetece. Se tiver uma latinha de leite condensado, fechou. Já vou tomar uma dose. É ali. E se ali não tiver, eu já saio pra rua, vou no mercado e já compro um pote, como se fosse um pote de diazepam, só que é um pote de bombom. E aí eu tomo um atrás do outro dos bombons. E aí eu chapo também de bombom. E aí eu sinto aquele alívio. É quase um orgasmo. É até melhor que um orgasmo, né? Delícia! E acabei de me drogar e nem sei por que estou a me drogar, nem sei por que estou a viver isso. Porque me falta a ideia consultiva de me consultar e entender quem eu sou e esta ideia desta expressão consultiva com o programa. Não é dentro do consultório clínico, do médico que eu vou ter que procurar uma vez que eu reconheça os problemas maiores que eu tenho. Porque senão, veja, o tempo que eu tenho aí sem usar álcool e droga, e com a força que eu tenho, com a expressão que eu trago, junto com mais alguns aí que estão aí, que eu não preciso citar nome, porque senão eu falo de um, não falo do outro, eles ficam com raiva um do outro, com briga por causa que eu não falei. Se nós se juntarmos e formos para cima destes que são aí conhecidos como comportamentos perturbatórios, e não mostrarmos a eles que esse comportamento que os mesmos manifestam precisa de ajuda clínica, precisa de ajuda medicamentosa, os mesmos vão ficar a trazer falas que não vão ajudar a eles a entender uma questão chamada impulso. O impulso. E que o que os faz perder para eles mesmos dentro da onde eles se encontram, que é o local que os acolheu, é o local que entende o que eles são portadores, é o impulso. Eu preciso saber quem que eu sou. Eu preciso entender o outro. Senão eu não sei o que eu estou fazendo aqui. E fico aqui enchendo o saco de vocês. Com ladainhas do tipo, vamos chamar de menino ou vamos chamar de menina? Vamos chamar de Pipiu ou Xaninha? Porra, me ajuda. Me mira, mas me erra. 58 anos, cara. Vou fazer 29 anos limpo. Você acha que eu tô com um saco pra ficar com essa história de menino, menina? É gay ou não é gay? Eu quero entender o seguinte. Quanto tempo levou, Julião, pra você chegar no programa? Levou 20 anos. O que você fez nesses 20 anos? Eu não me droguei. Você lia literatura? Não, eu não lia literatura. Como que era a tua vida? Uma merda. E por que você não voltou a se drogar? Porque a minha arrogância, a minha prepotência, a minha soberba não permitiria nunca eu voltar atrás daquelas pessoas que eu recebi e dei a ficha branca. Ponto. E a partir daí eu começo a trajetória de tratamento. Começo sozinho? Não. Começo com quem? Começo com o comandante do avião. O cara que faz o checklist. E quem fez teu checklist? Foi Sérgio.
E depois que Sérgio faleceu, o copiloto, Ivanildo, faz o checklist. Cara, então quer dizer que você é direcionado no processo de tratamento? Sim. E aí eu preciso entender a fala, quando o companheiro fala, olha, eu sou perturbador, eu venho aqui, eu não tenho terapeuta, eu não tenho psicólogo, eu não tenho nada, quem me trouxe pra cá foi o Google, e as pessoas não entendem quem que eu sou, e as pessoas me tiram da sala, me xingam, me humilham, me esculacham. Cara, deixa eu falar uma coisa pra vocês, tem um cara aí na plataforma, que esse cara nada corre e pedala. Eu sou amigo desse cara há 20 anos. Tenho um carinho por esse cara monstro, por quê? Porque eu também nado, corro e pedalo. Pergunta pra esse cara, quando nós estamos na roda de um cara que tá na nossa frente, e a gente começa a perceber que o cara já não tá tendo mais perna pra puxar, como é que a gente se sente? A gente fala, vamos comer a frente dele e vamos mostrar pra ele quem é que manda nesse negócio aqui. Então imagina uma pessoa que começa a se sentir pressionada, oprimida, incomodada com algo que ele não sabe que ele é portador e que ele necessita de ajuda. Pensa, troca de sapato, faz um processo de altruísta nesse momento, cara. Olha pra você, pensa na sua mãe, pensa no seu pai, pensa no seu filho, que por quantas vezes falou pra você, não use, por favor, não use. E você estava lá usando. E você não parava com o uso da substância. Eu preciso entender, né, que na crise, eu tenho um grande amigo meu que corre, nada e pedala comigo. E ele fala assim pra mim, ô meu irmão, pensa no comandante do avião. Pensa no comandante, que no momento de crise, ele tem que usar o programa. O que ele tá falando? Que quando chega com 30 quilômetros de maratona, é o momento da crise. Você já ali quer parar tudo. Você não quer saber de mais nada. Você já começa a perguntar assim pro Barbudo. Ô, Barbudo, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Já são 3 horas sem parar de batida. O que eu tô fazendo aqui? Esse momento de crise é que eu entendo que cada componente é único. Que eu sou único. Eu sou único. E eu sou o senhor do meu destino. Sérgio sempre falava isso pra mim. Você é o senhor do seu destino. Então você precisa entender quem é você, garoto. Ele me chama de garoto, né? Eu amava essa parte quando ele falava isso pra mim. E hoje eu compreendo de forma intensa quem que eu sou. Eu compreendo que a vida, ela nunca é feita da maneira que eu quero. A vida, ela se apresenta da maneira que ela é. E geralmente a forma como ela se apresenta não é a forma como eu espero. Por isso eu tenho que entender a minha doença. Eu tenho que compreender que se houver uma necessidade para com que eu use a medicação, eu preciso entender por que nós temos uma literatura que fala sobre em tempos de doença. O que se refere à ideia em tempos de doença? Que doença é essa que nós temos? Como que ela funciona? Como que ela trabalha? Como que ela age? E ter a compreensão de que a nossa literatura ela é pautada dentro de uma ideia com início, meio e fim. Por isso que no 6º passo do Isto Resulta retrata uma fala que deixa claro que felizes são os ignorantes. Por que felizes são os ignorantes? Por causa que, enquanto ignorante em relação ao que eu sou portador, eu não preciso fazer nada para me transformar e me melhorar. Eu continuo do jeito que tá, com aquela expressão chula, que tá ótimo do jeito que tá. E na verdade não tá, tá péssimo, tá horrível. Eu preciso fazer algo para sair da situação que eu criei. Então eu queria agradecer a vocês, falar para vocês que era isso que vocês queriam escutar.
Eu acho um absurdo quando o cara fala assim na reunião. Não sei se era bem isso que vocês queriam escutar. Tá buscando aprovação, meu irmão? Era isso que vocês queriam escutar. Vocês queriam escutar o Julinho vir aqui falar para vocês que eu não venho fazer uma fala aleatória em nenhum momento, em nenhum lugar. Vocês vão escutar eu fazer uma fala aleatória. Da mesma forma que eu não vou nunca falar de forma aleatória sobre o esporte, sobre nada. Sabe por quê? Porque eu aprendi com o comandante, com seus 44 anos limpo antes de ele falecer, que se eu não for uma pessoa consultiva, que vá a consultar o que eu preciso, é melhor que eu não esteja onde eu estou. Porque senão onde eu estou não vai servir para nada. Por isso que quando eu fui consultar o que a doença da adicção representa e significa para mim, eu entendi que é algo muito maior do que o uso de álcool e drogas. Queria agradecer vocês, valeu. Acho que vocês estão no momento certo, na hora certa, no lugar certo para estar comigo. Valeu, um abraço, valeu. Até mais. Valeu. Gratidão, Julinho. Gratidão pela sua participação. Obrigado, Treze. Obrigada, Julinho. Não é à toa que é 13. Valeu, Julinho. Tamo junto. Obrigado, companheiro. Valeu, tamo junto. Obrigado, Julinho. Quando eu crescer, vou ser que nem você, Julinho. Valeu, Isaac, meu irmão. Te amo, cara. Essa música se chama Anônimo, composição Marco Melo e Rodrigo Dias. Só por hoje é a minha nova história. Vivo o eterno agora. Meu nome é apenas um nome, como você. Eu sou anônimo, mas não é por ser anônimo que eu não sou importante. Meu nome é apenas um nome, como você. Eu sou anônimo, mas não é por ser anônimo que eu não sou importante. Só por hoje é a minha nova história. Vivo eterno agora. Só por hoje é a minha nova história. Vivo eterno agora. Porém estive impotente por um tempo inconsequente. Minha história é parecida com a sua, uma história de dores, de droga, de rua. Porém estive impotente por um tempo inconsequente. Minha história é parecida com a sua, uma história de dores, de droga, de rua. Só por hoje é a minha nova história. Vivo eterno agora. Só por hoje é a minha nova história. Vivo eterno agora. Mas cá estou de peito aberto, de cabeça erguida, por uma irmandade fui acolhido. Não sou mais digno de dó.
mas só vivo apenas um dia de cada vez. Só por hoje é a minha nova história. Quando eu partir, composição Rodrigo Dias e Marco Melo. Quando eu partir, pouca coisa vou levar. O que levarei não é coisa, não isso. Pois tudo que a traça rói, não posso levar. Só vou levar o que aprendi, o que eu sinto. Prefiro levar amor, prefiro levar amor, mas posso levar o ódio se optar. Afinal são sentimentos, sentimentos eu posso levar, eu posso levar. Prefiro estar sóbrio, desperto. Não quero passar dormindo, entorpecido. Quando eu partir, quero estar em paz. Quero estar comigo, simplesmente ser e partir, ser e partir, ser e partir, ser e partir. Até quando ficaremos sentados no sofá de couro de gado assassinado, enquanto crianças, velhos mendigos, noias e malabares atrapalhem seu tempo vermelho de semáforo? Até quando a vontade econômica de minorias, sejam nações, pessoas ou etnias, prevalecerão e ditarão os destinos de uma grande maioria? Até quando interesses de partidos, políticos e empreiteiras decidirão a extinção de espécies e florestas ou a morte de uma tribo indígena inteira? Até quando? Até quando? Até quando? Até quando o consumo de papel, de madeira e a loucura energética imediata do dragão que queima mata vai matar a biosfera? Até quando acharemos justo e legítimo que se assassine um assassino? Pois se assassinato for punível com a morte, quem matará o Estado? Até quando teremos quem defenda o porte e a fabricação de um instrumento que foi inventado para aniquilar seu semelhante, para matar o seu irmão? Até quando? Até quando? Até quando? Até quando as prioridades de consumo exagerado e obsolescência programada ditarão as normas do mercado? E nós, os otários, gado que segue gado,
Até quando iniquidade e injustiça perpetuarão, apesar de já sabermos das leis universais trazidas por avatares espirituais? Principalmente o grande carpinteiro da Galileia. Até quando? Até quando? Até quando? Preciso acordar desse sonho hipnótico. Esse estado hipnótico, simbólico, em que me encontro aprisionado a uma vida cotidiana e óbvia, mecânica, átona, desarmônica. Uma prisão sem muros, corrente sem elos. A fantasia de que sou livre usurpa a verdadeira liberdade, pois a dificuldade de despertar, deshipnotizar, está no fato de que sonho que estou acordado. E toda vez que tenho um pequeno vislumbre da realidade, as forças que me mantêm dormindo agem poderosamente em mim, me mantendo no sonho hipnótico. São tantos sonhos dentro de sonhos, me mantendo no sonho hipnótico. São tantos sonhos dentro de sonhos, me mantendo no sonho hipnótico. São tantos sonhos dentro de sonhos, me mantendo no sonho hipnótico. São tantos sonhos dentro de sonhos. Acordar é de fato a maior conquista que alguém pode almejar. Acordar é a única maneira que se tem de romper os grilhões que me prendem à engrenagem da ilusão. Acordar é a única maneira que se tem de romper os grilhões que me prendem à engrenagem da ilusão. Preciso acordar desse sonho hipnótico. São tantos sonhos dentro de sonhos, dentro de sonhos. São tantos sonhos dentro de sonhos, dentro de sonhos. São tantos sonhos dentro de sonhos, dentro de sonhos. São tantos sonhos dentro de sonhos, dentro de sonhos. São tantos sonhos dentro de sonhos, dentro de sonhos. São tantos sonhos dentro de sonhos, dentro de sonhos. Acordar é de fato a maior conquista que alguém pode almejar. O mundo não quer mais vocês, impotentes generais, capitães ou coronéis, com suas armas, cacetetes e escudos, ou seus foguetes caralhudos. O mundo não quer mais vocês, infelizes homofóbicos otários, seu desejo reprimido, seu coração partido, vontade indizível de sair do armário.
O mundo não quer mais vocês, machistas, sexistas, chauvinistas. Em seu desrespeito e despudor, não conseguem prender sua dama por amor. O mundo não quer mais vocês, políticos corruptos orbitantes. Ofendem nos plenários, ladrões do erário, com os seus fantasmas funcionários. O mundo não quer mais vocês, egocêntricos otários. 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 Não quer mais vocês. O mundo não quer mais vocês, predadores ambientais. Do madeireiro que ceifa a seiva da floresta, ao pequeno gerador de lixo plástico. O mundo não quer mais vocês, oportunistas do mercado financeiro, que nada geram de verdadeira riqueza, apenas engordam autarquias e empresas. Aumentam o contraste entre a riqueza e a pobreza. Aumentam o contraste entre a riqueza e a pobreza. Aumentam o contraste entre a riqueza e a pobreza. Aumentam o contraste entre a riqueza e a pobreza. Vocês são o flagelo da humanidade e do planeta. Composição Rodrigo Dias e Marco Melo. É preciso ter sofrido pra falar de dor. É preciso ter amado pra falar de amor. É preciso ter usado pra falar do usuário. É preciso ter um peixe pra falar do aquário. É preciso ter sofrido pra falar de dor. É preciso ter amado pra falar de amor. É preciso ter usado pra falar do usuário. É preciso ter um peixe pra falar do aquário. É preciso estar vazio pra falar do cheio. É preciso estar na ponta pra falar do meio. É preciso ter mamado pra falar do seio. É preciso estar vazio pra falar do cheio. É preciso estar na ponta pra falar do meio. É preciso ter mamado pra falar do seio. É preciso ter ido além. É preciso não ter desdém. Não ser impreciso pra falar de amém. Não ser impreciso pra falar de amém. É preciso ter ido além. Não julgue minhas decisões se não conhece minhas razões. É preciso ter sofrido pra falar de dor. É preciso ter amado pra falar de amor. É preciso ter usado pra falar do usuário. É preciso ter um peixe pra falar do aquário. É preciso ter sofrido pra falar de dor. É preciso ter amado pra falar de amor. É preciso ter usado pra falar do usuário. É preciso ter um peixe pra falar do aquário. É preciso estar vazio pra falar do cheio. É preciso estar na ponta pra falar do meio. É preciso ter mamado pra falar do seio. É preciso
ser vazio pra falar de cheio. É preciso estar na ponta pra falar do fio. É preciso ter mamado pra falar do seio. Vem comigo. É preciso ter ido além. É preciso não ter desdém. Não sei e preciso pra falar de amém. Não sei e preciso pra falar de amém. É preciso ter ido além. Não tire minhas decisões se não conhece minhas razões. Nesse exato momento existe alguém no seu trono. Um usurpador que se autocoroou sem nome você. Detonou o seu eu e agora tenta comandar a sua vida. O nome desse interfonta que o insulta com sua falta de caráter e conduta. Evo! Mas foi você quem permitiu a ascensão desse oportunista. O que te cega é sua preguiça e agora suporta a sua presença. Usurpador, usurpador. Nesse exato momento existe alguém no seu trono. Um usurpador que se autocoroou sem nome você. Detonou o seu eu e agora tenta comandar a sua vida. O nome desse interfonta que o insulta com sua falta de caráter e conduta. Evo! Fosse um rei não real, espelho distorcido. Espelho persona, espelho persona, espelho persona. Um reflexo nós, os outros, sobre o que acham que somos. Quanto mais o mundo insufla o ego com suas imagens caleidoscópicas, mais o ego infla, estufa, flutua. Qual balão, qual bolha de sabão. Qual balão, qual bolha de sabão. História essa bolha, história essa bolha, história de impostor. História essa bolha, história essa bolha, história de impostor. História essa bolha, história essa bolha, história de impostor. História essa bolha, história essa bolha, história de impostor.
Titore, usurpador! Você ouviu o programa Independência, a voz da recuperação. Até domingo que vem com mais informações a respeito de alcoolismo, de adicção e todo o universo da dependência química. Até mais, tchau, tchau, muito obrigado.